A missão Portas Abertas afirma que há mais de 360 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. Esse número representa uma grande parte da Igreja de Cristo. Essas pessoas geralmente não podem cultuar a Deus abertamente, podendo sofrer duras punições, incluindo prisão e morte. Mesmo em países onde há liberdade religiosa, muitas vezes há algum tipo de perseguição em casa, na escola ou no trabalho por causa da postura do cristão diante de coisas que são consideradas normais no mundo, mas que contrariam a palavra de Deus. Esse tipo de perseguição pode se manifestar em forma de ofensas pessoais, desprezo, bullying, zombaria ou até mesmo em violência física. A oitava e última bem-aventurança apresentada por Jesus no Sermão da Montanha define como motivo de muita felicidade o fato de ser perseguido por causa da justiça. Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus foi perseguido durante todo o seu ministério e sabia muito bem sobre o que estava falando. Assim como Jesus foi perseguido, seus discípulos também sofrem perseguição neste mundo. Mas, em vez dessa situação trazer desânimo ou tristeza, Jesus afirma que isso deve ser encarado como um motivo de felicidade. Vamos analisar os ensinamentos bíblicos acerca da perseguição e suas consequências para uma vida feliz. Jesus afirma que os perseguidos por causa da justiça são muito felizes. Isso não se refere a qualquer perseguição. Muitas vezes somos perseguidos por diferentes razões, mas Jesus está dizendo que é bem-aventurado se a perseguição for por causa da justiça. Ou seja, somos felizes quando somos perseguidos por causa do nome de Jesus, por aquilo que ele representa em nossas vidas. Sabemos que o mundo jaz no maligno e, portanto, é inimigo de Deus e de todos os que praticam a vontade de Deus e andam nos seus caminhos. Jesus está se referindo aos perseguidos por causa do seu nome. Charles Spurgeon afirma que a oitava bem-aventurança é um dom de Deus que permite alguém sofrer por seu nome. Acrescenta ainda que sejamos assim ajudados a nos regozijarmos na cruz e que sejamos honrados ao ser ultrajados por causa do seu nome. A Bíblia relata que os apóstolos, no início da história da igreja, foram presos por causa do evangelho e o Sinédrio, que era uma assembleia formada pelos líderes religiosos de Israel, após avaliar a situação e vendo que não podiam mantê-los presos, decidiram açoitá-los e ordenar que não falassem mais no nome de Jesus. Mas em vez de se entristecerem com os açoites, os apóstolos se alegraram por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Ser perseguido por causa da justiça é uma situação que pode ocorrer quando o cristão segue o exemplo de Jesus. Jesus foi perseguido e aqueles que parecem com Jesus, seguindo o seu exemplo e praticando seus ensinamentos, também seriam, conforme o próprio Jesus alertou em João capítulo 15, versículos 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Todos os crentes, de uma forma ou de outra, são perseguidos por causa de sua fé em algum momento de sua vida. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas um crente em Cristo consegue ser feliz, mesmo quando é perseguido por causa de sua fé. A igreja sempre foi perseguida, desde o início. A morte de Estevão, narrada em Atos capítulo 8, é um exemplo claro disso. Nos dias atuais, boa parte dos países do mundo tem sérias restrições ao cristianismo, perseguindo a igreja e deixando milhões de pessoas em sofrimento por causa disso. Mas Deus transforma esse sofrimento em felicidade,
pois mesmo sofrendo ataques e perseguições, essas pessoas não abandonam a fé e continuam a cultuar a Deus, ainda que secretamente. A perseguição pode ocorrer de diversas formas. Uma delas é a perseguição física, incluindo prisões, agressões e assassinatos. Outra forma é a perseguição psicológica, como a perda de emprego, ameaças, insultos e zombaria. Há ainda a perseguição sociológica, que inclui a perseguição pelo governo, pela sociedade e principalmente pela família. Pelo exemplo da vida de Jesus, podemos observar também que há muita perseguição que vem do próprio segmento religioso. Jesus foi muito perseguido pelos líderes do judaísmo, pelos sacerdotes, escribas e fariseus. E hoje, de forma análoga, muitas pessoas são perseguidas dentro das próprias igrejas. Muitas vezes, por não se expressarem da mesma forma que os outros, algumas são discriminadas como frias ou não espirituais, e até mesmo como não convertidas ou sem salvação. O cristão deve dar glória a Deus ao ser perseguido, pois quando isso acontece, é porque sua vida está incomodando o inferno e é um sinal de que está fazendo as coisas de acordo com os planos e propósitos do Senhor, sendo amigo de Deus e inimigo do mundo e do diabo. Além disso, o próprio Senhor já havia advertido seus discípulos de que haveria perseguição e os cristãos seriam odiados pelo mundo, como narrado por Mateus no capítulo 24, versículo 9, que diz: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. De forma semelhante, Paulo também alertou os cristãos que eles seriam perseguidos em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 3 e 4, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. A Bíblia nos ensina que a perseguição não é capaz de nos afastar dos cuidados de Deus. Apesar das perseguições, ele não nos abandona. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo nos adverte: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Deus está conosco em todo o tempo, especialmente quando somos perseguidos. Ele nos fortalece quando estamos fracos. Novamente, Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Pedro também nos ensina que devemos nos alegrar quando somos perseguidos e glorificar a Deus. Em 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 16, ele diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. A razão que Pedro aponta para essa atitude é que quando somos perseguidos por causa da justiça, é porque o Espírito Santo repousa sobre nossas vidas. Muitos servos de Deus foram perseguidos no passado até a morte e expressaram alegria e coragem em meio à perseguição. Eles perderam bens, reputação e até a vida por amor a Cristo. Isso porque eles de fato não estavam perdendo suas vidas, mas estavam as encontrando na eternidade. O mundo pode nos perseguir duramente, mas não pode nos tirar a alegria e a fé que vem do Senhor, nem pode desfazer a promessa de Deus de que viveremos eternamente com Ele em alegria e felicidade na glória que há de vir. Jesus afirma que os perseguidos por causa da justiça são muito felizes, porque deles é o reino dos céus. É interessante notar que a promessa da última bem-aventurança é a mesma da primeira bem-aventurança. A felicidade ocorre porque deles é o reino dos céus.
Jesus começa e termina a primeira parte do Sermão na Montanha com foco no reino de Deus e nos seus valores. Feliz é o perseguido, porque a cada perseguição sofrida, Deus o recompensará com um galardão no céu. O reino dos céus é daqueles que não se envergonham de sua fé em Cristo, nem recuam diante da violência com que o mundo tenta impedir que o evangelho seja proclamado. Quando analisamos a palavra de Deus, percebemos que a perseguição é uma realidade na vida daqueles que dedicam suas vidas em seguir os passos de Jesus. Por isso, devemos estar preparados para essa realidade e aprender a conviver com ela e ser abençoado e abençoador nas situações em que nos vemos perseguidos por causa da justiça. Vejamos algumas lições que podemos aprender com isso. Primeira lição: devemos permanecer firmes em Deus apesar das perseguições. Muitas vezes a perseguição parece maior do que o limite do possível de ser suportada. Mas Deus é fiel e nos fortalece. Ele nos orienta em sua palavra que devemos permanecer firmes nele em qualquer circunstância, especialmente quando somos perseguidos. O Salmo 119, 157 diz: São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. A Bíblia nos orienta a sermos perseverantes, mesmo diante de situações desafiadoras em que há muita perseguição. A perseguição não pode nos separar de Deus. Nada nos separa do amor de Cristo, como Paulo escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E, segunda lição, devemos abençoar aqueles que nos perseguem. A atitude humana diante das perseguições e oposições é o ódio e a vingança, mas Deus nos orienta em sua palavra a abençoarmos aqueles que nos perseguem. Em Romanos capítulo 12, versículo 14, Paulo diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E o próprio Jesus nos ensinou dessa forma em Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Devemos orar por essas pessoas, pedindo que Deus transforme seus corações e que elas possam ser parte do corpo de Cristo, e assim como aconteceu com Paulo, que o perseguidor passe a ser o perseguido. Temos que estar com os nossos olhos firmados em Cristo para não cairmos na tentação de desejar o mal daqueles que nos perseguem. Pelo contrário, devemos desejar e fazer o bem para essas pessoas, para que vejam a manifestação do poder de Deus em nossas vidas e se rendam àquele que é o Senhor sobre todos. E a terceira lição que podemos aprender é que devemos reavaliar como temos caminhado a vida cristã quando não percebemos nenhuma oposição ou perseguição. A palavra de Deus nos ensina que os que querem viver em conformidade com seus ensinamentos sofrerão perseguições, conforme o texto de 2 Timóteo 3,12 que lemos anteriormente. Portanto, se não percebemos em nosso cotidiano nenhuma oposição ao nosso testemunho e pregação, é possível que eles não estejam alinhados ao exemplo que Jesus nos deixou. O mundo em que vivemos está contaminado com o pecado e também com a carnalidade. Portanto, é natural que o mundo não aceite os princípios e os valores que carregamos em nossas vidas. Assim, naturalmente, há um conflito entre os valores do reino de Deus e os valores do mundo nos relacionamentos que estabelecemos. Se percebemos que temos tomado a forma do mundo, como está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, e deixando de influenciar, deixando de ser sal e luz, como está em Mateus capítulo 5, temos que nos reconciliar com Deus e assumir o compromisso de manifestar a justiça de Deus através das nossas vidas.
Podemos concluir dizendo que a perseguição por causa da justiça é motivo de grande felicidade porque comprova que estamos imitando a Cristo, que foi perseguido por líderes em sua época. A perseguição é a oitava bem-aventurança e o último degrau apresentado por Jesus no Sermão da Montanha para alcançar a verdadeira felicidade, que é viver em conformidade com os valores do reino de Deus. Jesus deixa claro em seu ensinamento que a verdadeira felicidade não depende de fatores exteriores, mas de um conjunto de atitudes que culmina em sofrer a perseguição por causa da justiça. Assim como Jesus, os apóstolos sofreram esse tipo de perseguição e a consideraram um motivo de grande felicidade. Nós também devemos ter o mesmo sentimento. Em vez de tristeza, devemos sentir a alegria de experimentar um pouco do que Jesus vivenciou em seu ministério. A verdadeira felicidade está em andar como Cristo andou e valorizar tudo que ele atribuiu valor. Que Deus nos abençoe e que alcancemos a verdadeira felicidade que só Jesus pode nos proporcionar.